Deixa eu colocar aqui. Pronto. E o exercício 3. Considere uma onda luminosa monocromática de frequência f, comprimento de onda lambda e velocidade de propagação v. Quando esta onda passa de um meio homogêneo para outro com índice de refração diferente, o que acontece quando ela muda de meio? Altera o comprimento da onda e a Qual que vocês velocidade colocaram? da propagação. Eu coloquei a C. Coloquei a CC. Exatamente, muito bem. Alternativa C. Então, quando uma onda ela atravessa um meio para o outro com índice de refração diferente, o que acontece? Sua cor não se altera, tá? Porque ela não vai ter mudança de cor. Pois a frequência não se altera, porque ela vai estar na mesma faixa da cor da luz visível. Mas a velocidade e o comprimento se modificam. Se a velocidade modifica, né? Porque quando muda o índice de refração, quer dizer que tem a ver com a velocidade, não tem? Então, se eu mudo de meio, quer dizer que o índice de refração também muda. Automaticamente a velocidade muda também, junto com o comprimento de onda, né? Porque se a velocidade muda, o comprimento de onda também muda. Esse conteúdo aqui a gente vai ver melhor em ondulatória, tá? Então não precisa ficar com medo. Mas dá para ter uma noçãozinha e responder o exercício tranquilamente. Certo? Bom, vamos lá então, pessoal. Todo mundo conseguiu entender? Fez esse exercício? Está tudo ok? Aham. Então, beleza, bora pra frente. Vamos voltar aqui. Vamos lá. Vamos começar hoje na parte de reflexão total. Para mim poder explicar para vocês a reflexão total, eu vou retomar um conteúdo da aula passada, tá? Para a gente poder entrar em reflexão total, senão vocês não vão entender. Lembra quando a gente estudou semana passada, depois da lei de Navier-Stokes, nós vimos que, por exemplo, quando eu tenho dois meios com índices de refração diferente, quando a luz sai de um meio menos refringente para um meio mais refringente, o ângulo de refração vai ser menor que o ângulo de incidência. Ou seja, quando o raio de luz sai do meio menos refringente para um meio mais refringente, o raio refratado se aproxima da reta normal. Quando o raio de luz sai de um meio mais refringente e vai para um meio menos refringente, o raio refratado ele se afasta da normal. Então, o ângulo de refração é maior que o ângulo de incidência. Lembra disso? Sim. Então, o que é a reflexão total? Vamos lá, deixa eu puxar para o lado aqui e vou explicar para vocês desenhando. Só um minutinho. Opa, comecei bem desenhando torto. Será? Tá, beleza, pessoal. Então vamos lá. Aqui eu tenho dois meios, né? Eu tenho o meio 1 e o meio 2. Onde o meio 2 é mais refringente que o meio 1, certo? Pois ele tem um índice de refração maior. Vamos analisar agora um raio de luz que ele vai partir desse meio aqui, ó. Tá? Quando um raio de luz ele parte desse meio 2, o que acontece? Quando um raio de luz sai de um meio mais refringente para um meio menos refringente, o que acontece com o ângulo, com o raio refratado? Ele vai ter um ângulo maior que o ângulo de incidência. Exatamente. Então ele vai estar mais ou menos para cá, não vai, ó? Concorda comigo? Então, por exemplo, eu abri, joguei um raio de um meio mais refringente para o meio menos refringente.
Quando eu faço isso, eu sei que o raio refratado ele vai se afastar da minha reta normal, certo? Então, beleza. Se eu colocar, eu abrir mais o raio do ângulo de incidência, o que acontece? Com o raio refratado. Vai abrir ainda mais o ângulo. Exatamente. Então vai abrir ainda mais o ângulo, né? Ó, vou ter um ângulo de refração muito maior. O que acontece? Se eu continuar abrindo o meu ângulo de incidência, o meu ângulo refratado vai cada vez mais se distanciando da reta normal, não vai? E vai chegar um ponto aqui, ó, que o meu raio vai bater e ele vai vir para cá, não vai, ó? Concorda comigo? Esse ângulo aqui, quando o meu raio refratado forma um ângulo de 90 graus com a minha reta normal, eu chamo de ângulo limite. Porque quanto mais eu vou abrindo o meu ângulo de incidência, maior vai ser o meu ângulo de refração. Certo? Meu ângulo refratado. Então, quando o raio refratado forma um ângulo de 90 graus com a reta normal, esse ângulo de abertura aqui, que é o ângulo de incidência, eu chamo de ângulo limite. Por quê? Porque se eu abrir mais um pouco, que eu passei do ângulo limite, e eu incidir aqui, o que vai acontecer? Vai acontecer a reflexão, que nós chamamos de reflexão total. O que acontece? O raio de luz não vai passar para o outro meio. Por quê? O meu ângulo de incidência vai ser tão grande que vai acontecer a reflexão total. Olha que interessante. Daí, quando acontece a reflexão total, eu venho lá do princípio da ótica. O meu ângulo de incidência vai ser igual ao meu ângulo de refração. Isso é reflexão total. Ou seja, a reflexão total ela só acontece quando eu saio de um meio mais efringente para um meio menos efringente. O ângulo limite é o ângulo máximo que eu vou abrir o meu ângulo de incidência, que ele continue passando para o outro meio. Se eu abrir mais o ângulo maior que o meu ângulo limite, acontece a reflexão total, certo? Ou seja, eu vou jogar um raio de luz e esse raio de luz não vai passar ao meio. Ele vai bater na superfície e vai voltar, tá? Eu vou mostrar um exemplo para vocês de um exemplo de reflexão total. Vocês conseguiram entender? Sim. Tá, vamos lá. Reflexão total. Vou pegar o videozinho para vocês aqui, só um minutinho. Dois minutos. Tá, vou compartilhar a tela aqui com vocês agora, só um minutinho. Ó, no vídeo do professor Marcelo Bola, ele faz essa experiência, ó. Ouve aí comigo. Bom, eu vou mostrar para você. Então, ó, eu fiz um experimentozinho para mostrar isso aqui para você. Ó, tá vendo aí no vídeo que o raio de luz ele tá incidindo na superfície, ele não tá passando? Sim. Por quê? Porque acontece a reflexão total. E se ele pegasse e ele chegasse mais aqui para o lado, ó, eu não posso rabiscar aqui. Vocês conseguem ver meu mouse? Consegue, né? Conseguimos. Sim. Se eu trazer esse laser, diminuir esse ângulo de incidência aqui, ó, trazer ele para cá, por exemplo, onde está meu mouse, o raio de luz conseguiria passar, pode ser, né? Aí que eu... Vamos ver se dá para ver o raio de luz passando. Então, galera, ó... No comecinho do vídeo acho que dá para ver, deixa eu ver aqui, ó. Ó, bem no comecinho do vídeo, presta atenção que ele coloca num certo ângulo que o raio de luz passa. Aí ele não faz a reflexão total, ó, quer ver? Fibra ótica, que eu vou mostrar para você. Tá bom? Que eu vou mostrar para você. Então, ó, eu fiz um experimentozinho para mostrar isso aqui para você. Ó, tá vendo ali, ó?
Ele acabou de passar. Aham. Olha o que eu fiz, Jesus. Enfim, acho que dá para vocês verem, né? Aí, aqui, ó. Deu pra entender. Ó, um pouquinho antes desse instante aqui, ó. Olha aqui onde estava o ângulo limite. Tá vendo aqui, ó? Ó a linha aqui, bem na superfície. E aí, depois desse instante, quando ele joga mais para cá o laser, acontece a reflexão total. Certo? Certo. Então, vamos ler lá a parte da teoria. Cadê? Ó, reflexão total. Vimos que quando o raio de luz obliquamente sobre a superfície, separação de dois meios transparentes e homogêneos, ele sofre refração, com mudança no módulo de sua velocidade e também com a mudança na direção de sua propagação, o que define a relação entre os ângulos de incidência e de refração, a relação entre os índices de refração absoluto e um dos dois meios. Enfim, ele dá toda essa parte teórica, né? Vamos ver se fala alguma coisa aqui de interessante que eu não expliquei para vocês. Tá. Reflexão total, tal. Ó, então esse aqui, ó, é o meu ângulo limite, tá? Ó, o ângulo L, que é quando o raio refratado forma um ângulo de 90 graus com a superfície, com a reta normal, desculpa. Então, como que eu calculo esse ângulo limite? Eu calculo com a lei de Snell. Oi? Você não está apresentando. Ah, verdade, desculpa. Obrigado por lembrar, Lohana. De boa. Cadê o resto? Ninguém falou nada? Só tá a Lohana acompanhando a aula comigo? Não, eu percebi isso mesmo. Eu ia comentar, tá. mas achei melhor deixar. Eu tô quietinho aqui. É bom essas coisas, porque a gente vê quem tá prestando atenção e quem não tá vendo? Ó. Peguei no pulo. Eu só tô quietinho aqui, prestando atenção. Eu também. Ah, você é um anjo, Kanza. Quem não te conhece, te compra. Obrigado, obrigado. Essa frase foi bonita, professor. Foi bem filosófica, né? Ó, vamos lá, gente. Então... Peraí que eu tranquei o André hoje cedo lá em casa. Eu tava dando aula, eu tive que ir lá em casa destrancar ele. Que ele tinha médico. Aí eu tô vendo que acho que ele tinha a chave no carro de novo. Enfim, gente, ângulo limite. Então, ó, o ângulo limite é o ângulo máximo que eu consigo abrir e não acontece a reflexão total. Ou seja, se eu abrir esse ângulo de incidência aqui com valor maior, o que vai acontecer? A reflexão total. Certo? Vocês estão vendo agora? Uhum. Então, como é que eu calculo o ângulo limite? Com a lei de Snell-Descartes. Né, ó, o n do meio vezes o seno do ângulo do meio igual ao n2 vezes seno do meio 2. Então, n1 vezes seno do ângulo limite igual a n2 vezes seno de 90 graus. Porque quando o ângulo de refração for maior que 90, eu tenho o ângulo limite. Né? Então, o seno de 90 dá quanto? Quanto que é seno de 90? 1, né? 1, né? Então, 1 vai ficar como? N1 vezes seno de L igual a N2 vezes 1. Certo? Para mim descobrir o seno do ângulo limite, eu vou passar o N1 para o outro lado. Correto? Então, o seno do ângulo limite vai ser igual a N2 sobre N1. Essa é a fórmula do ângulo limite. Então, com essa fórmula, eu consigo calcular qual que é o valor máximo do ângulo de abertura que eu posso fazer para que não aconteça a reflexão total. Se eu abrir mais que o ângulo limite, aí já acontece a reflexão total. O raio de luz ele não vai passar de meio, ele vai bater e vai voltar formando o mesmo ângulo, né? O ângulo de incidência é o mesmo que o ângulo de refração. Por que a gente aprende isso? O princípio da fibra ótica, que nós usamos muitas fibras óticas em casa, né? O que acontece? A fibra ótica, imagina que isso aqui é um fio de fibra ótica, tá? Sim. É um fio de fibra ótica. Esse fio, ele tem uma separação de dois meios aqui, como se aqui dentro fosse um meio com índice de refração diferente, tá? O que acontece? Quando ele joga um raio de luz ou a onda que ele precisa transmitir, né? Por conta do fenômeno da refração, ele vai jogar esse raio de luz aqui, essa onda eletromagnética,
Numa certa angulação, o que vai acontecer? Que ele vai bater, vai refletir, vai bater, vai refletir, vai fazer isso aqui, ó. E vai acontecendo várias reflexões totais. Ou seja, a velocidade com que isso vai chegar é muito maior do que, por exemplo, um transporte de onda Não, de peraí, maneira professor. convencional. Por que a onda é mais rápida? Por causa do... Porque ele vai andar na velocidade da luz. Né? Vamos dizer, peraí, rapidinho, deixa eu desligar o negócio que tá dando problema aqui. Peraí. Ixi. Vou dar um eco. Deixa eu apagar aqui, vou explicar de novo, fica melhor. Vamos ler primeiro o princípio da fibra ótica, depois eu vou explicar para vocês. Fibras óticas. Em 1977, após uma década de pesquisas, foi instalado o primeiro sistema de telecomunicações por fibra ótica, uma linha de 2,5 km e já em 1983 foi instalado o primeiro cabo submarino com esse material. Na telecomunicação por fibra ótica, o sinal é carregado pela luz modulada de um laser de semicondutor, canalizada pelo fenômeno da reflexão interna total, em uma fibra de quartzo vítreo de altíssima pureza. A fibra ótica tem extraordinária transparência e a luz percorre centenas de quilômetros antes que sua atenuação de intensidade requeira reamplificação. Inicialmente, essa reamplificação era feita com lasers, similares aos usados na geração do sinal, o que gerava complexos problemas de confiabilidade de manutenção. Posteriormente, descobriu-se que fibras óticas dopadas com érbio tinham o efeito de amplificar a luz do sinal sem alterações em suas características. A introdução dos amplificadores baseados em fibras dopadas deu um enorme impulso às comunicações ópticas. As telecomunicações ópticas possibilitaram um salto espetacular em capacidade e diminuição de custo na telefonia e em outros tipos de comunicações. Cerca de 20 milhões de quilômetros de fibras óticas são instaladas anualmente e a fabricação de fibras atingiu 30 bilhões em 2003. Além do mais, a taxa de informação por fibra tem crescido especularmente, duplicando a cada 9 meses. E já entramos na faixa dos terabytes, 10 elevado a 12 bytes por segundo. Tudo isso tem impulsionado o crescimento da World Wide Web, ou seja, internet. Traduzindo, tá? Vou explicar de maneira mais fácil. Como é que funciona? Imagina que esse aqui é um cabo, né? Melhor. É um cabo de fibra ótica, tá? Ele explicou aqui certinho esses materiais que eles fazem a fibra ótica. Então é como se dentro da fibra ótica tivesse um outro meio. Quando eles disparam o sinal com os lasers, tá? O que acontece? Ele calcula o ângulo limite, tá? Para que esse raio disparado ele não ultrapasse para esse meio de fora, porque eu tenho dois meios com índices de refração diferente, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho esse índice de refração desse meio aqui, que deve valer, por exemplo, 1, e o índice de refração aqui vale 1,5, por exemplo. O que acontece? A reflexão total só acontece no meio mais refringente para o meio menos refringente, né? Então, esse raio de luz aqui, ó, esse laser que ele dispara, ele calcula qual que vai ser o ângulo de incidência, para quê? Para acontecer a reflexão total. Quando ele bate na superfície de separação do meio, vai acontecer reflexão total. Quando ele bate aqui na outra, ó, ele vai refletindo, ó. Bateu aqui, reflexão total. Bateu aqui, reflexão total. Bateu aqui, reflexão total. O que acontece? Através do fenômeno da reflexão total, esse raio, essa onda eletromagnética do sinal da fibra ótica é muito mais rápido do que, por exemplo, aqueles cabos antigos. Por quê? Porque a velocidade desse sinal vai na velocidade da luz. Ele vai muito rápido, ele vai refletindo assim, ó, dentro do cabo, até chegar mais rápido dentro da sua casa. Por isso que, hoje em dia, a internet fibra ótica é bem melhor que a internet convencional, via rádio. Por quê? A via rádio vinha através de ondas eletromagnéticas, tinha uma antena em cima da sua casa, certo? E essa antena que captava o sinal da internet.
Então era muito mais lento, porque aí o sinal da onda eletromagnética viajava na velocidade do som, que é menor que a velocidade da luz. Entendeu o princípio? Então ele criou a fibra ótica com o mecanismo de que dentro do fio vai ter um outro material com índice de refração diferente da que fica do lado externo do fio. Que nem eu fiz aqui para vocês, ó. Quando ele incide o sinal da internet, ele vai incidir esse raio, essa onda, de tal forma que quando esse sinal bater no índice de separação dos meios, vai acontecer reflexão total. Quando ele bater aqui de novo, ó, vai acontecer reflexão total de novo. E ele vai batendo e esse sinal vai viajar na velocidade da luz. Ou seja, como a velocidade da luz é maior, é mais rápida que a velocidade do som, então o sinal vai chegar muito mais rápido na sua casa através da fibra ótica, por conta do fenômeno da reflexão total. Deu para entender agora? Deu. Agora ficou mais Ficou mais claro. Ficou. Sim. claro. Por isso que quando eles vão passar a fibra ótica na sua casa, você pode perceber, quem viu a instalação, eles passam a fibra ótica através de cabos. Tá? Então você tem alguns lugares que não tem disponibilidade ainda de fibra ótica. Por quê? Não tem o cabeamento. Que é um cabo específico que faz o transporte do sinal da internet. Por isso que a internet por fibra é muito mais rápida que a internet, por exemplo, via rádio, ou aquelas que vinham por antena, né? Speed, enfim, essas internets mais convencionais. Certo? Interessante, né? Certo. Aham. Tá, próximo conteúdo. Professor, então a reflexão total ela só pode acontecer se o raio sair do meio mais refringente para o menos, né? Exatamente, muito bem, Letícia. Só acontece a Ok. reflexão total do meio mais para o menos. Por que não acontece no contrário? Porque quando o raio de luz sai do meio menos refringente para o mais refringente, o raio refratado ele se aproxima da normal. Ah, Entendeu? tá. E Agora quando ele vai se entendi. aproximando, não vai dar reflexão total. Certo? Certo. Então é isso. Dióptro plano. O que é um dióptro plano? É um conjunto de dois meios homogêneos, ó, e transparentes separados por uma superfície plana. Ou seja, esse exemplo aqui é um dióptro plano. Por quê? Eu tenho dois meios diferentes, ó, ar e água, que são separados por uma superfície plana, por uma superfície reta. Então, isso é um dióptro plano. O melhor exemplo dos dióptros planos é o ar e a água, o ar e o vidro, tá? É os exemplos que nós vamos mais utilizar. São dois meios diferentes que são separados por uma superfície plana, tá? Para explicar esse dióptro plano, eu preciso explicar uma coisa para vocês primeiro. Quando vocês vão nadar na piscina, por exemplo, já falei isso para vocês uma vez. Quando vocês vão nadar numa piscina e você tem a impressão que aquela piscina é mais rasa, não é? Vocês já tiveram essa impressão? Já. Já. Ou, por exemplo, Já. quando um objeto está lá no fundo da piscina, você vê lá, por exemplo, eu perdi meu óculos de natação lá no fundo da piscina. Quando você olha de fora para dentro, dá a impressão que aquele óculos ele está mais próximo do que ele realmente está. Por que isso? Por conta do fenômeno da refração, tá? É o dióptro plano que eu vou explicar para vocês agora, tá? O que acontece então, pessoal? Ó, quando você está de fora da piscina, você tem o meio 1, tá? Que nesse exemplo aqui da apostila é o ar. Ó, o ar é o meio 1. E você tem a água, que é o meio 2, certo? Quando você olha de fora da piscina para dentro, o objeto parece que você está vendo ele de perto, né? Mas o objeto não está tão perto assim, porque se você entrar na piscina e você for pegar ele, você vai perceber que ele está mais fundo do que ele realmente parece estar. Por que acontece isso? Por conta dessa diferença de meio, tá?
Quando a luz incide, nesse caso aqui, ó, o raio vai sair de dentro da piscina, né, partindo do objeto até chegar ao seu olho. Por conta dessa diferença de meios do dióptero plano, a impressão que dá é que a imagem que você vai ver é essa imagem mais próxima do seu olho. Tá vendo? Ó? Ou seja, esse objeto que está aqui no fundo da piscina, ele cria uma imagem virtual e direita que você vai enxergar esse objeto como se ele estivesse mais próximo. Lembra na aula passada que eu fiz o vídeo da moeda com vocês também? Que eu passei o vídeo da moeda? Aham, lembro. É o mesmo princípio. Conforme ele foi colocando água dentro da caneca, parecia que a moeda estava mais próximo. Por quê? Porque esse objeto ele cria uma imagem virtual acima dele que vai vai dar essa impressão que ele está mais próximo de você, né? Então, ó, de todos os raios luminosos emitidos pelo objeto, ó, porque nesse caso os raios vão sair do objeto, tá? Para chegar até o seu olho. Alguns sofrerão refração, passando para o ar. Outros sairão rasantes à superfície e outros ainda sofrerão reflexão total, retornando para a água. Mas aqueles que sofrem refração, acontece isso, né? Ó, eu estou saindo do meio mais efringente para o meio menos efringente. Então, esse raio refratado está se afastando da reta normal. Então, esse objeto, ele cria uma imagem acima, né, uma imagem virtual e direita, que dá essa impressão que ele está mais próximo de você. Então, criou-se uma relação para saber qual que é realmente essa distância que esse objeto está do chão. Então, por exemplo, se você pega, que é difícil você fazer isso na verdade, né? Como é que você vai medir a distância da superfície até a imagem que você está enxergando? Não tem como, né? Você consegue medir a distância da superfície da água até o objeto, que é a profundidade da piscina. Mas você não vai conseguir medir a distância da superfície até a imagem que você está vendo. Mas existe uma relação para isso, tá? Como que é essa relação? O P' é a distância da superfície até a imagem que foi criada pelo raio de luz. E o P vai ser a distância da superfície até o objeto que você está olhando, certo? Então, ó, a imagem que você vê é como se eu fizesse o prolongamento do raio que chega até os seus olhos, tá? Então, por exemplo, eu estou olhando para o objeto. A imagem que eu estou vendo é se caso esse raio que tivesse vindo para o meu olho fosse reto. Mas como eu sei que se trata de dois meios diferentes, acontece a refração. Por isso que dá essa impressão errada, tá? A imagem que o seu olho vai enxergar é a imagem como se o raio de luz estivesse vindo reto e ele não sofresse refração. Mas como nós sabemos que na verdade existe a refração, acontece o desvio. Por isso que a imagem está no lado mais fundo, tá? Esse princípio é tão antigo que é o princípio também que por que os índios caçam com arpão? Se você quiser pescar com arpão, a hora que você vê o peixe, eu vou te perguntar, a hora que você vê o peixe na água, você vai jogar o arpão diretamente naquela imagem que você está vendo? Não, já que está sofrendo refração. Exatamente. Então, quando eles vão querer caçar de arpão, você nunca... tá vendo um peixe ali. Vou jogar exatamente na direção do peixe. Você não vai acertar nada, porque onde você vai jogar não vai ser onde realmente o peixe está. Ele vai estar mais para onde? Mais para baixo. Tá? Por conta do fenômeno da refração, esse peixe vai estar mais embaixo do que você está vendo. Porque a imagem que você vai estar vendo é a imagem criada pelo objeto. Certo? Então, qual que é a relação que eles fazem? P' sobre P, ou seja, a distância da superfície até a imagem, dividido pela distância da superfície até o objeto, é igual ao N do observador, dividido pelo N da água. Ou seja, ó, aqui fica melhor. P' sobre P é igual ao índice de refração da onde está o observador, ou seja, nesse caso, ele está na água. Então, eu vou utilizar o índice de refração da água, dividido pelo índice de refração
do objeto, tá? Então, P' sobre P é igual ao N do seu observador dividido pelo N do objeto. Para que serve isso? Para mim descobrir a distância real que o meu objeto está da superfície, tá? Se eu sei o índice de refração do ar e da água e eu sei a distância que esse objeto está da superfície, eu consigo descobrir a distância da imagem da superfície. Porque se eu fosse pegar uma régua e medir, eu não conseguiria, certo? Então, essa relação serve para isso, para você descobrir a distância da superfície até a imagem que foi criada por esse objeto, certo? Bateu o sinal, eu vou dar um intervalinho para vocês de 15 minutos. Depois eu continuo explicando dessa parte aqui, certo? Beleza. Certo. Beleza. Até daqui 10 minutos. Até. Pode continuar aqui no diretor? Pode ficar na reunião, depois a gente volta aqui. É mais fácil. Ok. Isso.